Parei, né? Que susto! Parei. Bom, a bola rolou então, né? E aí após o empate com o Atlético Paranaense lá em Curitiba, o Atlético começando de fato mais uma etapa com o técnico Marcelo Oliveira no comando, né? E de cara o treinador vai ter que lidar com desfalques importantes. O Atlético está quebrado para o jogo de quinta-feira, desembarque do time. Simbora, mostra aí, Capiroto. A tranquilidade do técnico Marcelo Oliveira no desembarque tem explicação. O Atlético jogou bem e empatou com o Xará Paranaense fora de casa. Ficou até aquela sensação de que poderia ter sido melhor. O grupo imprimiu um ritmo, jogou muito bem, conseguiu colocar o Atlético no campo deles. Faltou a última bola, faltou a finalização boa para nós. Aí nós teríamos saído com o resultado pelo menos com os 3 pontos, né? O novo comandante alvinegro não teve muito tempo para trabalhar com os jogadores, mas deixou uma boa impressão. Deu uns toques diferentes do que ele já quer. O trabalho dele parece ser muito bom, o grupo confia muito no trabalho dele também. É um excelente técnico e vem de títulos recentes, né? O técnico Marcelo Oliveira mal chegou e já vai ter que lidar com desfalques importantes. O zagueiro Eraso, o lateral esquerdo Douglas Santos e o meia Casares vão disputar a Copa América Centenária e podem desfalcar o Atlético em até 9 rodadas do Brasileirão. Sem os 3 titulares por tanto tempo, é hora de mostrar a força do elenco. Mas o grupo foi montado para, nessas ausências, né, os jogadores que entrarem, suprir bem. Tenho certeza que na quinta-feira vão ter uma equipe forte para conseguir uma vitória. O primeiro desafio do Atlético sem os 3 titulares de seleção é na quarta-feira contra o Grêmio. Vai ser também o reencontro de Marcelo Oliveira com a torcida do Atlético. Bom, evidentemente que o jogo é importante a gente analisar e tal, mas muito mais importante do que analisar o jogo, o resultado de 1-1, é analisar a chegada do técnico Marcelo Oliveira. Eu vou começar então com você, por gentileza, Carlos Rubens Doné Júnior. Você pode dar uma passada rápida no jogo, mas a pergunta que não pode calar e vale para os 3. O fato de o Marcelo ter ganhado 2 títulos brasileiros no Cruzeiro coloca sobre os ombros uma pressão muito grande, ou seja, se ele não ganhar, não for campeão, não fizer uma campanha muito boa com o Atlético, a pressão vai para cima do lombo dele. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, acho que a pressão já existiria pelo tamanho do clube e pelo consenso que existe na imprensa, na torcida do Atlético, de que o elenco é bom. A gente pode até enxergar algumas divergências sobre o quão bom é o elenco. Mas todo mundo considera que é um dos plantéis que tem condições de brigar lá em cima. Você acha que não tem pressão para cima dele? Não, tem pressão, isso que eu estou dizendo. Mas independentemente do passado do Cruzeiro, acho que isso aí pode servir para acrescentar alguma coisa, porque ganhou muito aqui no nosso estado, então as pessoas têm uma expectativa muito grande. Agora, independentemente disso, todo técnico que chegar no Atlético com esse elenco, com essa realidade atual que o time vive, que é muito boa, vai ser muito cobrado, a pressão vai ser gigante. Eu achei que no domingo o Atlético jogou bem. Bem melhor que o adversário. Bem melhor do que o adversário. Criou muitas chances, 23 finalizações contra 8, 53% de posse de bola contra 47%. Não gostei de alguns jogadores. Por exemplo? Patrick, mais uma vez, muito mal. E o Marcelo, ao contrário do Aguirre, tirou rápido. Acho que não dá para cobrar o Marcelo pela escalação do Patrick, porque foi o time do Carlinhos Neves, foi o time que foi trabalhado nos dias antes de o Marcelo chegar. Agora, pelo menos, ele leu o jogo e tirou o Patrick rápido. Sim, sim. Coisa que não aconteceu. Aliás, eu vou dizer, você levantou uma questão aí, até comentada hoje na Band News, sobre 23 lances criados e 22 erros. O Atlético, eu falei hoje na Band News com o Edmar e com o Júnior Moreira, que o Atlético cria e não faz esse bobear, é o time que mais cria chances de gols nos jogos, mas como perde gols o Atlético? Isso foi um negócio espantoso. Foi muito comum no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Acho que foi até uma das diferenças entre Atlético e Corinthians. Tinha diminuído um pouco essa história, porque contra o Aguirre, muitas vezes, o time, infelizmente, não criava tanto, apesar de ter potencial para tal. Ontem, pelo menos, voltou a criar. O outro jogador que eu achei que não foi bem, e que eu elogio tanto, e que eu peço sempre, foi o Cleiton. Achei que, mais uma vez, não jogou bem. Agora, o Cleiton tem um detalhe, a diferença entre Cleiton e Patrick. O Patrick não foi bem, e a gente detecta ali problemas técnicos, né? O caso do Cleiton, muitas vezes ele toma decisão errada,
tem que chutar, ele cruza, vice-versa. Cruzar, ele chuta. Só que o jeito de bater na bola, o jeito de jogar, você enxerga que ele tem talento. A diferença entre Cleiton e Patrick é muito simples. Um é lateral, o outro é atacante. Você põe o Cleiton para jogar de lateral, vai cobrar dele de lateral. Então tem que cobrar do Cleiton, que desde que chegou como uma grande contratação, não jogou absolutamente nada, não mudou história de jogo nenhum, não acrescentou uma vírgula desde que entrou nesse time do Atlético, seja começando o jogo, seja entrando no segundo tempo. Então tá devendo e tá devendo muito. Quando a gente compara Cleiton e Patrick, é óbvio, tecnicamente o Cleiton é muito, mas muito melhor. Agora, põe ele para jogar na lateral direita e cobre ele como lateral direito, como estão fazendo com o Patrick. Eu estou dizendo que não tem que criticar o Patrick não, porque tem. Não está jogando nada, até porque não é atacante. Erro é de quem coloca. Marcelo Oliveira. O Cadu tem razão, até pela entrevista que você deu antes do jogo. O time era do Carlinhos Neves, você acertou, você nem voltou com ele para o segundo tempo. Então, de uma vez por todas, deixa o Patrick como reserva do Marcos Rocha. Ou do Douglas Santos, porque o reserva do Douglas Santos é o porteiro do DM. Mas ele mostrou isso, na substituição ele já mostrou. Então deixa o Patrick, que é um bom reserva de lateral, é bom ressaltar isso. Porque eu já estou vendo um monte de torcedor querendo mandar ele embora. Não, é uma burrice. Isso não. Ele é ótimo reserva de lateral. Não cobrem o Patrick como atacante, que ele não é. Ele não tem culpa disso que está acontecendo. A culpa é de quem escala, de quem escalar. Agora, o Cleiton sim, esse está devendo. Boa tarde. Boa tarde. É o cabelo novo desse olhar assim. A chegada do Marcelo, o empate, a intensidade do time no segundo tempo, o Atlético fechou o segundo tempo com 2 laterais apoiando uns 4 homens de frente. A derrota do São Paulo, a derrota do próprio América para a Chapecoense, embora reconheça os desfalques, mostra a você que o Aguirre foi uma das piores coisas que aconteceram no Atlético nos últimos anos? Não acho muito. Você perguntou para mim porque você conhece que eu não achava o trabalho do Aguirre. Você quer me pautar agora? Toda. Agora, o Marcelo chegou, não dá para apontar nada do Marcelo nesse time, dá para apontar talvez do Carlinhos Neves, que trabalhou com o Levir e trabalhou com o Aguirre e talvez ele tenha tido a mesma impressão de um Atlético muito resguardado, sendo que não precisava tanto. Talvez o Atlético poderia se soltar mais com o Aguirre, coisa que não fez. E aí pode ser um problema do Aguirre. E o Atlético se soltou mais contra o Atlético Paranaense. Sim. Não foi por causa do Marcelo, talvez por causa do Carlinhos Neves. Foi um time que se mandou mais. E é o que a gente espera ver mais desse Atlético. Agora, vai ter pressão, na sua opinião? Será uma pressão? Você conhece a torcida. Eu entendi. Você conhece o torcedor. Vai ter pressão para cima do Marcelo? Vai, em relação aos 2 títulos do Cruzeiro, principalmente. Eu acho que não deveria ter tanta. A relação, ela existe, mas ela não tem que ser feita de forma mais inteligente. Mas o torcedor vai cobrar. Vai cobrar porque ele teve no Cruzeiro durante 2 anos e meio e foi bicampeão brasileiro. E o Atlético tem um título estadual também. O Atlético tem um elenco bom, um time muito bom. Então ele tem boas peças para trabalhar e claro que vai ser cobrado. Olha, você ganhou 2 títulos no Cruzeiro, então vai ter que... Mas eu acho que tem que ser de forma inteligente. Eu na sexta-feira acompanhei atentamente. Quando cheguei a São Paulo na sexta-feira, ouvi de muita gente dentro da Band de que o Abel pudesse ser o nome. Falei, gente, mas o Abel já disse que não tem condição de treinar nenhum time no Brasil agora. Mas continuaram insistindo que era o Abel, e depois, daqui a pouco, o Marcelo confirmar. E eu vi muita gente na imprensa de São Paulo, mas muita, de praticamente todos os canais de rádio, televisão, imprensa escrita, o Escambau de Madureira, meio que tratando o Marcelo com um certo desdém. Isso aí a gente enganou com ele. Aí, uma conta muito simples. Você pega os últimos 5 anos da carreira do cara e derruba qualquer argumento de que ele não sabe nada de futebol. Porque ninguém chega onde ele chegou simplesmente por sorte. Ou vocês pensam... O que você pensa disso, Gilmar? É só pegar o trabalho dos treinadores brasileiros nos últimos anos. Colocar o Marcelo. É bicampeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Não, e campeão com o Curitiba estadual, com o Cruzeiro estadual. A mágoa do que dá certo. 2 vezes finalista da Copa do Brasil. 4 vezes na final da Copa do Brasil, sendo campeão em uma delas. O trabalho ruim do Marcelo, que foi esse no Palmeiras, foi ser campeão da Copa do Brasil. Pois é. E acho que isso que magoa. Saiu daqui, né? Fez um negocinho lá, ganhou um campeonato brasileiro em cima de todo mundo. Claro, desdém em relação
E isso aí possível é fazer. motivo para você acreditar que a pressão vai ser monstruosa? A pressão vai ser monstruosa pelo time que o Atlético tem, pelo que o Atlético quer ganhar nesse ano, que é um grande time. Mas o Eduardo é óbvio, acha que o time não é muito, o elenco não é muito bom, não. Porque deixou escapar essa Libertadores da forma como foi, porque o pessoal estava chateado com a Aguirre, porque a torcida fez tudo para que fosse o Marcelo, porque é o preferido da torcida, enfim, porque se acredita no trabalho dele. A pressão vai ser muito grande por isso. Agora, o próprio Daniel Nepomuceno falou em reforço. Então, nessa conversa com o Marcelo, a gente não entende muito bem se o Atlético acha que pode perder jogadores nesse meio de abertura de janela europeia e tudo que vai acontecer agora nas contratações, e eles têm mais bala na agulha nesse momento, ou se porque realmente se detectou com o Marcelo essa necessidade de ter um time mais à frente. O arremate, que talvez tenha sido a maior reclamação do Marcelo, pelo que a gente viu na coletiva, né, que é uma coisa que a gente vem falando já há algum tempo, essa questão não é só finalizar, mas é arrematar, é o último lance, que é uma coisa que preocupou o Marcelo bastante, porque ele é um treinador que gosta de ver e sabe que o Atlético tem essa potencialidade de criar, de ir à frente, de fazer. Talvez possa interferir diretamente nessas contratações. O que me deixa mais preocupado nisso tudo, nas análises que são feitas com o Marcelo e com o Aguirre, por exemplo, é que nós temos uma boa vontade muito grande com o Aguirre e nem tanto com o Marcelo. Nós, que eu digo geral. Não, peraí. Né? Olha-se o Aguirre, principalmente pelo que a gente recebia de informação, de que faz um trabalho excepcional e tal. Tá, o Marcelo faz e ainda dá resultado. Você está analisando pela imprensa de São Paulo. Eduardo, peraí, eu não terminei meu raciocínio, você está me atrapalhando. Aqui durante o período em que o Aguirre esteve aqui, houve sim uma contemporização com o trabalho do Aguirre, naquela de que vamos esperar e ver no que dá. No final das contas, a passagem do Aguirre pelo Atlético, já ia falar Atlético, pelo Atlético, foi trágica. Trágica ou não? Eu acho que foi trágica. Eu não gosto do trabalho do Aguirre em geral, não só no Atlético. Sempre lembro do trabalho do Internacional. Ele ficou praticamente um ano no Inter e eu não gostei do trabalho dele. Uma coisa que me incomodou muito na repercussão da saída do Aguirre, principalmente na imprensa de São Paulo, aquele clichê de criticar simplesmente com o argumento de que no futebol brasileiro os trabalhos não merecem aí o voto de confiança, não chegam até ali o patamar de médio e longo prazo. Eu concordo com a crítica em geral, mas eu percebo que muita gente escreveu isso sem ter a menor noção do dia a dia do Atlético. Como é que é? E não conhece também. As pessoas não conhecem. Veja bem, muitas pessoas deram o argumento criticando a saída do Aguirre, jornalistas de fora principalmente, simplesmente com esse argumento e atrelando aí a demissão ao resultado. Eu concordo com o E elas não acompanhavam aqui o dia a dia, elas não entendiam que a satisfação não era só com o resultado, né? Que havia uma insatisfação com a escalação, com decisões equivocadas, com o time produzir pouco. Então, eu também acho que o futebol brasileiro precisa melhorar a cultura de médio e longo prazo. Só que, gente, quando o trabalho é ruim, às vezes você tem que quebrar o ciclo mesmo. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nossos companheiros de fora, os jogos do Atlético que eles assistiram foram da Libertadores. Nem todos. E olha lá, hein? Alguns. E aí eles julgaram o trabalho do Aguirre pela Libertadores. Foi o que eu sempre briguei aqui. Eu falei, gente, o trabalho da Libertadores não está tão ruim assim. No Mineiro é muito ruim. O David foi a mesma coisa, Cadu. Eu assisti os programas de fora e era, gente, Cruzeiro tem quase 80%, estão mandando o David embora, não deram tempo. Eles não acompanham o futebol mineiro, eles não acompanham o futebol gaúcho, eles não acompanham o futebol paranaense. Tem que parar então com esse negócio de que não. Mas tem que esperar, tem que esperar. Eu já cansei porque a gente mesmo chega aqui e pede para esperar. Falar. A imprensa mineira, a imprensa gaúcha, ela está muito mais abalizada a falar do futebol de São Paulo e do Rio do que a imprensa paulista e carioca de falar do mineiro ou do gaúcho. Por quê? Porque nós aqui pegamos tudo do futebol. Eu ligo a televisão hoje, segunda-feira à noite, eu vou ver um programa de 2 horas falando só de São Paulo. Então eu vou me informar muito bem. Eu ligo a televisão na TV aberta no domingo, tá passando um jogo de um time de São Paulo. Domingo de manhã, um time de São Paulo. A imprensa do Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Agora, quem está lá em São Paulo não assiste um jogo do Atlético,
não vê um jogo do Cruzeiro, não pega uma mesa redonda, um programa de debate desse nosso, não assiste nenhum durante um ano inteiro e vai falar do Atlético baseado em 4, 5 jogos que assistiu o ano inteiro, vai pegar o Cruzeiro em 6, 7 jogos que viu o ano inteiro e vai analisar. E todo mundo baba um ovo desgraçado da imprensa que vem de fora. Faz coluna e acha que eles estão certos e a gente errado. Não vê nada daqui, comenta jogo daqui baseado nos melhores momentos e nos gols. A gente não. Eu sou obrigado a assistir o jogo de São Paulo, eu sou obrigado a assistir o Palmeiras, eu sou obrigado a assistir o Flamengo, o Vasco. Nós estamos falando de Aguirre, pô, estamos falando de imprensa. É porque você falou. Mas já era, o assunto é Aguirre. Nós temos muito pouca paciência com o Marcelo e muita com a Aguirre. Nós, vírgula. Eles lá. Eu aqui tive muita paciência com o Marcelo, o Cadu também, a Edmar também. Nós três somos contra o Cruzeiro mandar ele embora. Eu também. Você também. Muito contra. Agora, lá de São Paulo, o Atlético apresentou o Marcelo Oliveira e eu comentei com você por mensagem. O pau que o Atlético tomou da imprensa de São Paulo. Por quê? Porque eles só enxergaram o Marcelo do Palmeiras. Eles esqueceram do trabalho que ele fez no Cruzeiro e no Curitiba. Deixa eu só chamar uma enquete aqui. Eu preciso dar uma agitada no Twitter aqui. Por gentileza. Atenção, torcida do Atlético. Tá aqui, ó. Você, torcedor do Atlético, confia no trabalho de Marcelo Oliveira à frente do Galo? Tá aí. Eu preciso da sua participação. Vote agora, daqui a pouco a gente atualiza. Eu tenho um recado para você. Simbora! Muito bem, vem para cá, grande oportunidade para moradia ou para o investimento, tudo muito seguro. Lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados, com água, luz, meio fio, tudo demarcado, ruas compactadas na entrada da cidade de Cachoeira da Prata, às margens da rodovia de acesso à cidade. Apenas 15 minutos de 7 Lagoas. Atenção, financiamento próprio, sem consulta ao SPC ou Serasa e até 150 meses para pagar a entrada de 4.200. Não tem entrada. Prestação de 399, paga a primeira e já é dono. Não perca tempo, quem ligar informando que viu o anúncio aqui, principalmente quem ligar não dá entrada. É isso mesmo, hein? Você vai comprar o seu imóvel, apenas uma parcela, sem entrada e já é dono do imóvel, não perca tempo. Últimas unidades à venda. Bandeirantes Imóveis 3485-0123. Tô falando, você não acredita? Aliás, recebi uma informação agora, hein? Bairro Recanto do Salvador baixou para R$ 299 por mês sem entrada. Ligue para 3485-0123 e se informe. Agora deixa eu falar do Cruzeiro, daqui a pouco a gente volta para falar do Galo. O Cruzeiro do Paulo Bento suou para empatar com o Figueirense no Mineirão, né? Mas calma aí, pessoal. Só o começo do trabalho do Portuga. Daqui a pouco vamos discutir aqui, tá? E aí fica a pergunta, né? Aliás, pergunta não. O Portugal não tem culpa, né? De ter um Gino, por exemplo, no elenco. O cara errou 3 laterais, pô. Uma coisa não tem condição de um jogador profissional errar 3 laterais no jogo. Ele bateu o lateral pra fora. Meu Deus do céu. Roda os melhores momentos aí, Capiroto. Vamos falando aqui, enquanto a gente vê os melhores momentos, vocês aqui, por gentileza, fiquem à vontade para analisar aí esse empate do Cruzeiro com o Figueirense. 2-2, estreia de Paulo Bento. Dentro de casa, contra um time de pouca expressão em termos comparativos aí com os gigantes do futebol brasileiro. Um time mediano, mas que, comparado aí com os grandes do futebol brasileiro, dá para considerar pequeno. Você olha só o resultado, é claro que é uma lástima. Agora, antes de levar o primeiro gol, o Cruzeiro estava bem. O Cruzeiro estava bem organizado. Aí não só é necessário a gente não colocar na conta do Portuga, como, embora também não dê para achar que está tudo resolvido, mas pelo menos uma boa impressão, pelo menos um certo sentido de organização ali teve. E o futebol é um negócio tão maluco, Everton, que o Cruzeiro perdeu o primeiro tempo de 1-0 e ganhou o segundo de 2-1. Então, para não entrar em polêmica, não estou comparando com nenhum outro time, não estou nem falando do Cruzeiro em momentos diferentes. O Cruzeiro, no mesmo jogo, ele foi melhor no tempo que ele perdeu do que no tempo que ele ganhou. O Cruzeiro, no primeiro tempo, perdendo de 1-0, foi melhor do que no segundo, quando ganhou de 2-1. O primeiro tempo estava jogando bem, estava organizado, não brilhantemente, né, gente? Bem, assim, no sentido de criar algumas chances de gol, ter certa segurança, ter certa organização, bem posicionado, coletivamente funcionando ali, e outra coisa, hein? Só um detalhe para até servir de subsídio para vocês, embora vocês não necessitem. Mais uma vez, o Fábio salvou o Cruzeiro da derrota. Sim. Agora, só uma coisa que eu queria ter falado sobre o Atlético, e acho que vale para os dois. Não é desculpa porque a gente está aqui na imprensa de Minas, não. Agora, os dois jogaram com um número absurdo de desfalques. Uma coisa é você ter 1, 2, 3 desfalques.
né? Agora, não eram os times verdadeiros. Agora deixa eu o Cruzeiro te aqui, rapidinho. Pois mas desfalques, mas o elenco do Cruzeiro é suficiente. Peraí, olha aqui. Vamos lá. Depois, eu queria ter falado do Atlético também, porque o número de desfalques é absurdo. Mas como a gente está falando do Cruzeiro, na defesa, só o Bruno Rodrigues é titular. Porque o Brian vai ser titular na esquerda, na direita jogou o Gino porque os dois estavam machucados. E o Bruno Viana eu até acho bom zagueiro, mas também não é titular ao lado do Bruno Rodrigues. O Lucas estava suspenso. Suspenso e o Mike machucado. E do meio para frente, o Cruzeiro jogou sem Romero, sem Robinho e sem Alisson, que provavelmente vão ser os 3 principais jogadores do time ao longo do ano. Então, e o Atlético, sem Robinho, sem Prato, Urso, sem Carioca, Júnior Urso, sem Donizete, Carioca jogou. Então, sem Léo Silva. Então, uma coisa, gente, são os desfalques naturais. Um suspenso e um machucado, 2, 3 desfalques, que aí você fala, não, tem que ter elenco mesmo. Agora, nenhum time fica impune de 8 desfalques, 10 desfalques, que eram os casos de Atlético e Cruzeiro nesse final de semana. Então, acho que a gente tem que relativizar os dois resultados. Mas aí eu preciso... Dimara, mesmo com os desfalques, dos jogadores que podem ser titulares aí desse time que jogou, mais os jogadores desfalcados, para você, tá bom? Não. O Cruzeiro com esse elenco, os jogadores que estiveram fora, voltando, com esse elenco, o Paulo Bento está tranquilo? Não, está tranquilo. Acho que ele até pode ganhar um pouco mais de organização, como foi no primeiro tempo, e aí é de trabalho, de treinamento, enfim, dessas situações. Mas ele precisa, gente, de armação, ele precisa de jogador de frente. Você vê como o Cruzeiro não chuta gol, chega a ser impressionante como o Cruzeiro não chuta gol. Então, esses problemas ele já detectou, tanto que o Cruzeiro está em busca de jogadores. É óbvio que talvez ele fique com esse grupo até ter a chance de abrir de novo a janela, dia 20, e poder trazer jogadores. Claro que tem isso, mas... o que ele tem neste momento e o treinamento que ele está fazendo, a gente deu para ver pouca coisa. Até talvez numa questão física também. Você perde um pouco no segundo tempo. Talvez aquilo que ele tenha treinado, a gente tenha conseguido ver no primeiro tempo. Então ainda é um time que oscila muito. Só isso não dá. Mas eu também não acho que é um desastre. Eu não acho que é só oscilação, não, viu, demais. Mas eu estou dizendo assim, eu não acho que é um desastre. Eu acho que ele consegue fazer um time mais compacto, um time mais bem treinado, um time que tenha que você olha e fala assim, gente, é um time. Ele tem defesa, ele tem meio e tem ataque. Coisa que a gente não estava conseguindo ver, a gente viu no primeiro tempo. O segundo tempo tá bom. Eu reconheço que é no mínimo polêmico e que pode gerar muito desconforto para muita gente dizer isso. Mas quando eu olhei para o Cruzeiro e vi Pisano, Sanches Minho, Gino, que os gringos que até agora não jogaram absolutamente nada. Né? Não, o Sanches Minho... E curioso é que o Pisano... entrou até bem no jogo. Não foi? Curioso. E pela primeira vez na posição correta dele. E aí até o próprio Romero e tal, dos gringos é o que vingou até aqui. Aí eu olhei e falei, gente, esses caras são muito pequenininhos. Esses caras não ganham uma dividida. Esses caras não ganham uma dividida. Mas a gente falou isso quantas vezes aqui? Do cara do impressionante. Combate, do cara que vai... Impressionante. Tem gente que acha que não tem influência nenhuma. Tem muito. Mas se armar o time que esses caras não ganham uma dividida. É muito. Agora... Deixa eu ouvir o Portuga, o grande Paulo Bento, falar e daqui a pouco Eduardo Pantes vai comentar o comentário. Isto é sempre um processo, uma equipa de futebol é sempre um processo inacabado. Ou seja, há sempre algo para melhorar, há sempre algo para fazer. Agora, o que me parece normal é que todos os processos necessitam de tempo. É verdade que no futebol não há muito. É verdade que aqui não teremos muito tempo para treinar também, mas a verdade é que numa semana não me parece, se quiser, o tempo mínimo para se poder estar com uma equipa nas condições que todos nós pretendemos. Agora, tentaremos o mais rápido possível, pôr a equipa a jogar de uma forma mais de acordo com aquilo que são as nossas ideias e indo ao encontro das características dos jogadores, sabendo que será um processo com alguma dificuldade. Não tínhamos dúvidas antes de chegar e não temos dúvidas agora também. Bom, tá aí então. Pelo que eu entendi ele falou que tem que ser um resultado um pouco rápido. Não tem muito tempo para resolver o problema. Sabe o que me preocupa? Por que te preocupa? O Cadu citou os desfalques e é importante citar que ainda tem gente para entrar nesse time. Mas será que
O Dedé é jogador titular. Deve voltar esse ano, nessa Copa. Mas tem o Manuel. O Manuel é um jogador que pode ser... Manuel vai se dar até muito bem com o Paulo Bento. Enfim, é um jogador importante. O Alisson é um baita jogador lá na frente. Esse pode fazer diferença, o próprio Robinho. Mas será que com a entrada desses caras, o Cruzeiro vai brigar por Libertadores? É isso que eu ia te perguntar. Não vai. Se não contratar, não vai. A falta dos desfalques faz o torcedor ficar tranquilo. Pô, o elenco não é tão ruim assim. Brigar lá embaixo a gente não vai passar susto para rebaixamento. Mas com todo mundo, ok. O Cruzeiro não tem mais ninguém no departamento médico. Gente, falta qualidade para brigar como o Cruzeiro brigou em 13 e 14. Pelo título e pelo G4. Não tem. Eu queria entrar na minha cabeça, Everton. Quando que a pessoa, eu não sei quem foi, ou se foi uma reunião, imagina a reunião. Imagina a reunião. Eles com o Excel aberto aqui no computador, com um papelzinho, o tablet. Não tem papel, não. O tablet com o Scout, um software bem avançado, e um monitor, eles assistindo o Sanches Minho, o Gino e o Pisani falando, que trio maldito. Vamos contratar porque... vamos faturar lá na frente e com esses 3 seremos campeões brasileiros, vamos ganhar a Libertadores. Quem, em sã consciência, ia ver o Gino jogando e o Sanches Min e falar, esses vão ser titulares do Cruzeiro? Eu queria saber quem foi o responsável por essas 2 contratações. O Pisano é cedo para falar, mas é outro que... Ele entrou bem, sabe, mas não me convence. Esses 3 gringos... A gente estava lá na toca, vendo o treino. Aí, quem estava dando treino aquele dia lá? Não lembro. Era o David, não é? Era o David, né? Aí colocaram... O Xembu com tampeado e o David dando treino. Aí colocaram a bola, assim, aí o Pisano veio, eu falei, nossa... Não deu uma pisada na bola. Dominou, falei, esse aí é o novo Messi. Aí pá, tropeçou na bola. Vamos para a segunda chance. Pá, de novo, foi para cima do zagueiro, um zagueiro da base lá, um cavalo. As 3 vezes que foi para cima do zagueiro. O cara só fez assim, ó. Parou, ele caiu. Presta atenção. Daqui a pouco o Eduardo falou assim, Everton, ele tropeça na bola, cara. Ele tropeça na bola. Mas você vai pegar a ficha do cara... Ele não erra um passe. E é mesmo. Mas ninguém foi ele lá tem qualidade ver, no passe. Viu o treino, acompanhou o cara. Não é só ver jogo, é ver treino, gente, saber qual o Sanches Min, sabe aquele... O Sanches Min é ruim. O Sanches Min é ruim. Ele não pode ser reserva no Cruzeiro. O Gino não pode ser... O Gino não pode jogar no Cruzeiro. Vocês vão me desculpar. Eu acho que é brincar com coisa séria. A tendência... Sabe? Esse negócio de falar, não, espera que vai virar... Espera que vai virar, virou com o Mano, não vai virar com o Portuga. Gente, o tempo passa, o Genta falou um negócio comigo sábado, e você sabe do que foi, eu vou contar aqui agora. O Genta falou assim, vamos pegar aquele time do Cruzeiro de 2011, que passou um sufoco desgraçado, que foi na última rodada e salvou no 6-1 contra o Atlético lá, e o Genta falou assim, Everton, aquele time era muito melhor do que esse time atual. Não, eu discordo. Você acha que não? Discordo totalmente. Vamos por posição por posição? Tá doido. Tá no Anselmo Ramon, que até ajudou ali no final e tal. Mas... Fabrício, Roger e Gilberto. Eu adoro o Fabrício, o Genta também, mas mas aí não é o suficiente. Era Fabrício, Roger, Gilberto e Montijo. O zagueiro era o Gil. Montijo estava no meio-campo. Não, o zagueiro não era o Gil, não. O Gil estava naquele time aí. Gil já tinha saído? Então olha pra mim quem era a defesa. O Fábio estava no gol. O Gil em 2010... Guerreiro estava no meio-campo. Quem mais, hein? Quer dizer, não fez o pênalti, mas o juiz marcou. O Elton Paulista. Pega a escalação do 6-1 pra mim aí. O Alisson e o Alisson estava bem. Thiago Ribeiro era? Alisson estava bem. Não sei, não lembro. Alisson estava bem. Anselmo Ramon estava? Tava. Anselmo Ramon é meu ídolo. Anselmo Ramon estava também? Tá. Agora você olha para esse time aí, gente. Eu acho que até dá conversa entre os dois times. Não dá muita conversa. Quando você estava falando, mas eu ainda acho que o desse... Porque tem jogador, Everton, que a gente olha o nome e lembra na perspectiva do grande momento desse jogador. A gente não lembra exatamente o momento que ele estava naquele instante. Mas pega um jogador desse time atual. O Roger é um não exemplo. Tava bem. O Gilberto, de certa maneira... O Gilberto também não estava. Pois é, gente, mas e quem está bem hoje? O William não está jogando absolutamente nada. Nada. Pois é. Nada. Então, gente, tem torcedor que se incomoda com isso, fica bravo, xinga e tal. A discussão cabe, hein?
Não, mas A olha, discussão cabe, hein? É algum absurdo chegar aqui, sentar aqui e falar que o Douglas Coutinho hoje merece ser titular e o William reserva nesse time do Cruzeiro? Eu acho que se for só pelo jogo, se for pelo jogo, só pelo jogo, sim. Eu não tenho acompanhado treinamento. O Douglas Coutinho entra, mete o gol. O Douglas Coutinho começa, mete o gol. O William não faz um gol. O William não joga bem. Absurdo. Por que o William não está bem, na sua opinião? Olha, eu acho que tem duas coisas pra gente ponderar. Primeiro que o Cruzeiro... Duas lesões que ele teve. No jogo de sábado até que não. Bem, então sai do time. Tá lesionado, sai do time. No jogo de sábado até que não, porque o Cruzeiro criou um número razoável de chances e ele não foi tão bem. Agora, em jogos anteriores, ele ficou muito apagado. Ele não fez muita coisa, mas também não errou muito, porque aí tem que contextualizar que a bola não chegava lá na frente. Pois é, mas não chegava por quê? Porque o time não criava. Mas não cria que falta... Um monte de coisa, faltava acerto coletivo, faltava talento, faltava um monte de coisa. O Everton, quando o time cria pouco e o centroavante participa pouco, você não vai usar só isso como desculpa. O cara também tem que ter iniciativa, ele tem que buscar o jogo, mas a linha é tênue, é difícil assim você chegar na medida correta, porque muitas vezes a bola simplesmente não chega no cara, né? Eu não estou defendendo 100% o William, não. Ele realmente não faz uma grande temporada. Você não acha ele bom e, em grande medida, eu acho ele bom tecnicamente. Então, por que o treinador do Cruzeiro não pega, mete esse Douglas Coutinho lá de centroavante e traz o William? Se a bola não está chegando, ele é tão bom, tão melhor tecnicamente. O William, chega aqui, você vai ajudar a pegar a bolinha aqui do volantezinho e jogar lá no centroavantezinho. Então, eu preciso interromper a discussão e eu vou responder aqui. Já tem um Lincoln que trabalha comigo, que está me xingando aqui. Ah, mas que absurdo, a coisa não está assim. Lincoln diz o nome dele. Tá, e quando estava aí no Atlético, André Tiriça, Emerson Conceição, esses caras falavam a mesma coisa que está falando aqui agora. Esses caras não podem abrir, não podem passar pela cancela do CT. Você não joga nada. Esse Mansur que veio para o Atlético joga nada. É porteiro do DN. Entendeu? E o Cruzeiro está brincando com coisa séria. Gente, o Gino não pode vestir a camisa do Cruzeiro. Mas não vai vestir muito, não. Pô, mas é o que tem, gente. Deixa eu dar um recado. Só um detalhe aqui. Ainda sobre a questão do time de 2011. Que jogador do Cruzeiro jogava a bola que o Montijo jogava em 2011? Não, Cita um pra mim. O Montijo já estava meio assim que ele queria ir embora. Não, Dimara. Não, Dimara. Não, senhor. Ele foi um dos responsáveis por ter salvado o Cruzeiro na temporada. Ele tinha tido proposta do Corinthians, ele já estava com a cabecinha, não tem nada de cabecinha. Você é psiquiatra, Dimara. Você é psiquiatra, Dimara. Então por que o time Você sabe a hora a cabeça dele. A cabeça é psiquiatra, Dimara. Se estava todo mundo tão bem, eu vou dar um recado aqui. Vocês estão de brincadeira, eu vou dar um recado aí, ó. Você financiou um veículo, as prestações estão atrasadas, o banco está ameaçando tomar o seu bem, dê um basta nos juros abusivos e nas cobranças indevidas, fazendo a revisão do seu financiamento. Tem que parar de pagar juros abusivos e virar o jogo. Sabia que, dependendo da situação, você já poderia ter quitado o seu veículo com descontos de 80%? É isso mesmo. Seu veículo pode estar pago e você nem sabe. Não devolva seu carro sem antes ligar ou mandar seu WhatsApp. Os números estão na tela, hein? Você também está devendo muito no cartão de crédito. Estourou o cheque especial. Esses contratos também podem conter juros abusivos e são passíveis de desconto. Não compre um carro e pague 2, meu amigo. Você já quitou seu veículo e quer saber se tem direito à restituição? Tem sim, mas tem que ligar. Os telefones estão na tela. Ligue agora para a Associação Mineira de Defesa do Consumidor e Trabalhador. Não compre um carro e pague 2, meu amigo. 2567-7608. 2567-7608.